Deus. Paz do Senhor, queridos. Nós estamos aqui para continuar adorando o nome do Senhor. Então eu convido você a encontrar em suas Bíblias o livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 13. Nós vamos ler os versículos 34 e 35. João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Leamos em nome de Jesus. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que vocês também amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus poderoso, Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para te prestar, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Pai, nesse momento nós iremos refletir na Tua palavra, refletir, Senhor, em mais esse mandamento que Tu tens para a nossa vida, Senhor Jesus. Ó Pai, que nós tenhamos, Senhor, as nossas mentes conectadas contigo nesse momento, Senhor Jesus, e que Tu fales ao nosso coração, conforme o Teu projeto, Senhor, conforme o Teu propósito para as nossas vidas, ó Deus. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade. Então, conforme já mencionado, hoje nós iremos refletir um pouquinho sobre o último mandamento da mutualidade, né? Que ao longo desse mês de setembro, vários mandamentos da mutualidade foram refletidos aqui, foram pregados aqui na nossa igreja. E hoje nós vamos falar sobre amar. Amai-vos uns aos outros. Esse mês de setembro é um mês em que se reflete muito sobre isso, sobre o cuidado com o outro, cuidado com quem está sofrendo, né? E o cuidado, a essência do cuidado é o amor. E nós vamos ver aqui que o amor, ele é um sentimento, é classificado como um sentimento. Ele não é classificado como uma emoção, mas sim algo que a gente sente, porém não é algo que nasce conosco. Não é uma coisa assim que, olha, ele nasceu amando. A gente nunca vai ouvir um caso desse, de uma pessoa que nasceu amando. A gente pode nascer com várias sensações, né? Frio, calor. Quando um bebezinho nasce, ele tem aquele choque térmico, né? Aquela mudança de temperatura, ele sente o frio. Então a gente pode dizer que uma sensação, ela nasce com a gente. Um sentimento não. O amor não nasce com a gente. O amor a gente aprende. O amor nós vamos acrescentando dia após dia, vamos aprendendo detalhes do amor. E o que é o amor? O amor de verdade é uma relação. Não é possível amar se nós não tivermos o outro a quem nós dediquemos o nosso amor. Então, para haver o amor, necessariamente temos que ter pelo menos duas pessoas, né? Alguém que a gente empenhe o nosso amor. E o amor é um sentimento tão nobre que ele transcende, ele é superior a todos os outros sentimentos, né? Porque todos os outros sentimentos, o amor impera, o amor domina. E ele não é momentâneo. Quando a gente ama de verdade, o amor, ele perdura, ele continua. E ele é um sentimento tão complexo, um sentimento tão profundo, que ele não é estático, ele não é o mesmo. O amor que eu tive quando eu tinha lá meus 12 anos, é diferente da minha compreensão de amor hoje. E será diferente da minha compreensão de amor quando eu estiver lá com os meus 80 anos. Por quê? Porque o meu entendimento de amor depende do meu entendimento de vida. Depende das minhas experiências, dos meus relacionamentos, das minhas interações com o outro. Então, conforme eu vou crescendo como ser humano, a minha forma de entender o amor também muda.
também cresce. O amor é um sentimento tão importante que o apóstolo Paulo dedica um capítulo inteiro lá em 1 Coríntios para falar só sobre o amor. Falar da importância do amor nas nossas vidas. É um capítulo bem famoso, depois vale a pena aqueles que não conhecem talvez, dar uma relembradinha, porque tantas coisas acontecem, tantas coisas a gente empenha a nossa vida, a gente dedica a nossa vida para fazer, mas se a gente não tiver o amor naquilo que a gente faz, não valeu nada, é vazio. Nossas atitudes, nosso empenho, por mais que às vezes a gente busque ser os melhores, não, eu vou dar o meu sangue, eu vou ser o melhor naquilo que eu faço. Se eu não empenhar o amor naquilo que eu estou fazendo, todo aquele esforço é em vão, todo aquele esforço é vazio, ele não frutifica. É como se a gente caminhasse sem sair do lugar e não vai para frente. Porque se não tem amor, não tem fruto, é vazio. Mas então, como que a gente pode viver o amor na prática? Não tem lugar melhor para a gente aprender sobre o amor do que na palavra de Deus, né? E não existe exemplo maior de amor do que o exemplo do nosso Salvador. E na leitura inicial, ali em João, capítulo 13, 34 e 35, nós temos um mandamento delegado a Jesus, por Jesus a seus discípulos. E esse mandamento ele delegou nos últimos momentos da sua vida terrena, ali um pouquinho antes dele passar por todo o sacrifício que ele faria em prol da humanidade. Mas apesar desse mandamento ser dito por Jesus como novo mandamento, na palavra de Deus a gente vê que ele não é tão novo assim. Muitos falam que o mandamento de amar uns aos outros veio só com Jesus. E não é bem verdade isso. Quando a gente abre lá em Levítico, Deus já nos instrui sobre o amor. Levítico, que era um livro onde Deus revela a Moisés uma série de regras, uma série de normas cerimoniais, normas de conduta, normas de convivência e normas de devoção, normas devocionais também, né? A gente vê lá em Levítico capítulo 19, versículo 18. Quando Moisés está instruindo o povo, lá está escrito: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então nós vemos que desde lá de trás, desde que o povo hebreu saiu do Egito, lá atrásão, Deus já falava para o povo sobre a importância do amor. Mas então, se ele já vem lá de trás, por que Jesus disse que é um novo mandamento? A gente pode chegar na conclusão de que, naquela época, o mandamento ele era restrito ao povo hebreu. Ele era específico para aquelas pessoas, né, para aquele povo. Jesus, ele dá o título de novo mandamento, porque agora, com ele, esse mandamento iria se expandir. Esse mandamento não ficaria mais limitado ao povo de Israel, não ficaria mais limitado aos judeus, mas ele iria passar por todas as fronteiras de raça, de cor, de país, de posição social. Não importava a aparência, não importava o status daquela pessoa. O que importava é que Jesus ordenou que todos deveriam ser amados e amar uns aos outros. Todos deveriam sentir que tinham desejos comuns e que foram libertos pelo mesmo sangue e que estavam indo para o mesmo foco, para o mesmo céu. Por isso deveriam viver como um. Deveriam ser amigos nas provações e terem cuidado com o sentimento e com a reputação uns dos outros. Então a gente conclui que esse mandamento do amor é a marca do cristão. Passaria a ser não mais só um sentimento, mas a identidade dos servidores de Cristo, a identidade do cristão.
E essa ordem de Cristo, ela é tão importante que ela se repete por diversas vezes na palavra de Deus, né? Nós tivemos a leitura inicial em 1 João, que falava sobre a importância de amar uns aos outros. Ainda em 1 João, no capítulo 3, 23, o apóstolo repete também: e seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E se a gente volta um pouquinho ainda em 1 João, no capítulo 3, versículo 11, João fala de novo: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então, diversas vezes, a palavra de Deus nos frisa essa importância do amor. Um detalhe bem interessante, a gente pode observar lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 9 ao 10. Em que Paulo fala assim: Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais que eu vos escreva, visto que vós estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais. Parece que Paulo fala assim: gente, não preciso falar de novo, né? Vocês têm ouvido lá já faz tempo a importância de amar. Então parecia que era óbvio. Já estava óbvio para eles. Eu não preciso escrever de novo, porque vocês já sabem que é importante amar uns aos outros. Só que no finalzinho do versículo 10, ele fala o quê? Que é importante que o amor aumente. Não basta só eu criar um vínculo com um irmão, com uma pessoa e falar que nossa, amo aquele irmão mora no meu coração e acabou. Não, Deus quer que a gente aumente esse amor, que esse amor cresça dia após dia. E como que a gente consegue fazer isso? Como que a gente consegue aumentar o amor? Alimentando o amor. E como que a gente alimenta o amor? Convivendo, com atitudes. Não tem como eu amar uma pessoa sendo que eu nunca conversei com ela, sendo que eu não sei nada sobre ela, sendo que nenhuma paz do Senhor eu dou para ela, sendo que eu não tenho relacionamento. Então, muitas vezes a gente se engana achando que se eu ficar lá fechadinho na minha casa, só ouvindo, tá tudo certo, eu estou agradando super a Deus com isso. Não vamos dizer que nós não estamos agradando a Deus, mas Deus quer mais para a nossa vida. Deus quer que a gente tenha experiências profundas, não só com Ele, mas também com os outros. Mas também uns com os outros, com os servos dEle, com os cristãos. Ele quer que a gente viva como uma família. Ele quer que a gente sinta saudade um do outro. Ele quer que a gente se apegue um com o outro. Então não é simplesmente dizer que ama, é viver o amor, é alimentar esse amor. E os discípulos, a gente vê isso, que eles consideraram de fato aquilo como uma lei. A gente precisa amar. Por isso que eles repetem tantas vezes sobre a importância do amor. Quando Jesus instituiu a ordem de amar, os discípulos não sabiam o que estava por acontecer. Eles achavam que Jesus só estava dando mais um ensinamento. Mas poucas horas depois, todo aquele relacionamento, eles veriam a importância do amor. Porque eles veriam na prática a maior prova de amor que uma pessoa já pôde demonstrar. O de entregar a sua própria vida, derramar o seu sangue por amor ao outro. Jesus era a prova viva do amor de Deus pela humanidade. Ele não só teorizava o amor, não falava só do amor, ele expressava o amor, ele vivia o amor. Jesus, a gente pode dizer que ele era o amor em pessoa. E no capítulo de João 13,
no primeiro versículo está escrito que Jesus amou até o fim. O que isso quer dizer? Jesus amou até o fim. Quer dizer que ele foi até as últimas consequências. Ele não se importou, ele amou. Ele amou intensamente. Então, a gente consegue imaginar, às vezes a gente fica pensando o tamanho de amor, do amor de Jesus por nós. É algo que vai além da nossa compreensão. É algo que envolve mais do que um sentimento. Jesus sentiu dor. Jesus sofreu. Às vezes quando a gente faz um machucadinho, a gente quase morre, né? Ai, meu Deus, aqui eu tô sofrendo, tá aqui dor de cabeça, dor no dedinho do pé. Jesus foi pregado. Jesus foi chicoteado, sem ter culpa alguma. Simplesmente por amor. E um fato interessante, lendo lá João 13, quando a gente volta um pouquinho na Bíblia, antes de Jesus anunciar esse novo mandamento, o que acontece? Eles estão lá, os 12, reunidos com Jesus, e um pouco antes de Jesus falar sobre a importância do amor, ele anuncia que ali havia um traidor. Ele anuncia que um dos seus amigos o trairia. E quando ele anuncia, e ele identifica Judas, Judas levanta e vai cumprir a sua traição. Imaginem só, eu descubro que meu amigo vai me trair, eu falo, meu amigo vai me trair, ele sabe que eu sei, e eu sei que ele sabe. A gente sabe que vai rolar uma traição ali. E por mais que talvez tenha doído, ainda assim, ao invés de Jesus falar assim, tá vendo aquele lá, o bonzinho que guardava o nosso dinheiro, porque nossa tendência, né, nossa tendência enquanto ser humano é detonar o outro que machucou a gente, para que todo mundo se vire contra ele. Não, vamos todo mundo aqui do meu lado e deixa o traidor lá sozinho. A gente gosta às vezes de fazer um complozinho contra quem está machucando a gente. E Jesus faz extremamente ao contrário, faz exatamente o contrário. Aquele que era o seu amigo, aquele que estava com ele aprendendo de tudo aquilo que ele falava, mesmo ele tendo traído, Jesus ensina, amem uns aos outros. Mesmo que tivesse doído, ele ensina, amem uns aos outros. O exemplo que a gente aprende com Jesus é que o amor, ele tem que ter um grau além da humanidade, além do que o nosso ser permite. Porque não é só sentir. O segredo maior do amor que Cristo quer por nós, quer que nós tenhamos um com o outro, é aquele amor que se doa. É o amor que vai além do nosso comodismo. Eu amo desde que eu fique aqui, meu irmão fica ali, a gente está bem, beleza. Não é só isso. A gente tem que se doar. A gente tem que se mover. E no exemplo também de Jesus, ele ressalta isso, que a gente não tem que amar simplesmente quem faz o bem pra gente. Não é simplesmente aquela pessoa que a gente gosta, que a gente tem aquele carinho. Não, a gente tem que amar também aquele que nos incomoda. Sabe aquela pessoa que te cutuca o dia inteiro? A primeira oportunidade que ela tem, ela te cutuca. Aí no outro dia ela cutuca de novo. Aí aquela pessoa, tem hora que a gente pega aquele ranço, fala assim, nossa, não suporto olhar para aquela pessoa que já me dá uma coisa. É essa pessoa que a gente tem que amar. É essa pessoa que está nos incomodando, que a gente precisa demonstrar o amor, viver o amor. E que desafio é esse para o nosso ego, né, meus irmãos? Aquela pessoa que está fazendo mal para a gente, eu tenho que dobrar o meu joelho e orar por ela. Sim, é isso que Deus quer de nós, para que a gente vença o ódio com o amor, para que a gente vença a intriga com o amor. Essa é a vontade de Deus para a gente. Vamos pensar aqui em 2 momentos vividos por Jesus. Aquele momento em que ele tem aquela entrada triunfal em Jerusalém,
Que ele está lá montado num jumentinho e que a multidão, quando fica sabendo da chegada de Jesus, recebe ele com ramos, glorificando, anunciando a chegada de Jesus. Com certeza, Jesus se sentiu amado naquele momento, né? Com a recepção daquelas pessoas. Mas pouco tempo depois, a mesma multidão que recebeu ele com ramos e com glórias, foi a multidão que escolheu a Barrabás. Foi a multidão que preferiu ver Cristo morto. Se Jesus não tivesse esse tamanho amor, ele poderia muito bem ter clamado ao Pai e matado todo mundo. Puxa, acabou. Todo mundo aqui que me traiu, morre tudo. Seria fácil, mas não seria amor. Ao invés disso, Jesus aguentou toda a humilhação, toda a tortura e escolheu amar. E se nós devemos amar os nossos inimigos, quem dirá nossos amigos? Não é mesmo? Se a gente tem que amar quem traz uma coisa ruim pra gente, quem faz mal pra gente, imagina aqueles que trazem coisas boas, aqueles que nos deixam felizes. Lá em Gálatas 6, versículo 10, nós lemos assim: por isso, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Às vezes a gente é tão acostumado naquela rotina: eu venho para o culto, eu cumprimento todo mundo, eu converso com todo mundo, eu vou embora. Eu venho para o culto, canto, converso, vou embora. Que a gente esquece de cuidar uns dos outros. A gente esquece de perguntar para aquele irmão: está tudo bem? Posso te ajudar com algo? A gente esquece de observar se aquela pessoa está realmente bem. Então nós precisamos cultivar isso, cultivar esse cuidado uns com os outros. Mas, meus queridos, a gente não vamos nos iludir. Amar não é tão fácil assim. Amar é bonito falar, é inspirador falar de amor, mas não é fácil. Não é fácil porque o amor não é algo humano. O amor humano, ele é limitado, ele é superficial. Então, o ser humano por si só não é capaz de amar como Deus quer que a gente ame. A gente ama até um certo limite. Por isso que é extremamente importante que a gente esteja conectado com Deus, para que o Espírito Santo de Deus venha e nos capacite a ir além da nossa humanidade, a ir além do nosso ego, a ir além da nossa vontade. Poxa, mas está tão bom aqui, deixa o irmão quieto lá no canto dele. Deus vai levantar alguém e vai lá orar por ele. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente abra mão do nosso ego, que a gente abra mão das nossas condições para empenhar a nossa vida em amar. Amar como Cristo amou não envolve se. Eu amo ele se fizer isso. Eu vou esperar um pouquinho. Se ele fizer isso, eu amo. Se não, deixo ele para lá e eu para cá. O amor que Deus quer para nós, para o nosso relacionamento, envolve entrega, envolve dedicação e não envolve condições. Com base nisso, a gente pode trazer algumas lições para a nossa vida. Nós precisamos entender urgentemente que o amor recíproco é uma necessidade da igreja. Nós precisamos amar e sermos amados. E o amor é algo tão interessante que quanto mais a gente ama, mais a gente quer amar, porque faz bem. Nos traz uma coisa tão gostosa, um sentimento de completude, que a gente fala: nossa, por que eu demorei tanto para fazer isso? É muito gratificante para nós quando a gente consegue demonstrar um carinho e a gente vê uma pessoa feliz com algo que a gente fez. Mas até nós termos essa atitude, muitas vezes, demora. Porque a gente fica encontrando obstáculo. Não, mas hoje não. Não, mas amanhã também não. Não, logo. E a gente perde tempo.
No versículo ali de Gálatas é muito interessante que fala: enquanto temos a oportunidade. A nossa vida é uma poeirinha assim, um ventinho. Nós somos muito frágeis. Quantas pessoas perdem oportunidades maravilhosas de serem amadas e de amar. Nós não sabemos quando nós vamos fechar nossos olhos. Nossa vida passa muito rápido. Então, enquanto nós tivermos oportunidade, nós precisamos dedicar o amor. E esse foi um tema muito enfatizado por Jesus no final do seu ministério, porque ele sabia que uma hora ele não estaria mais presencialmente com a igreja. Uma hora os discípulos não estariam mais junto com a igreja. E o que ficaria? O amor. O amor para manter viva essa chama, esse relacionamento de um para com o outro. Se não houvesse esse amor mútuo, esse amor recíproco entre os membros da igreja, cada um seguiria seu caminho e a igreja teria acabado. Por isso que Jesus se preocupou intensamente em ressaltar a importância de vivermos em unidade. Sem amor não existe relacionamento saudável dentro da igreja. É ele que nos torna irmãos. O amor nos transforma de meros conhecidos para irmãos. Esse vínculo do amor é o que nos une. Então a gente precisa cultivar o amor. É uma questão de sobrevivência. A vida cristã é relacionamento. E sem amor não há relacionamento. Então nós precisamos urgentemente cuidar uns dos outros, nos importar uns com os outros. Aqui nós devemos ter aquele sentimento de que o meu irmão é diferente de mim, mas a gente se completa. A gente não precisa deixar de conviver porque ele gosta de vermelho e eu gosto de amarelo. A gente pode misturar as cores e formar uma nova cor. Nós devemos nos completar com as nossas diferenças e com isso a gente se fortalece. Se nós quisermos cada dia sermos mais parecidos com Jesus, nós devemos amar uns aos outros. E o amor, ele é uma característica da igreja. É o que nos marca enquanto servos de Deus. E lá em 1 João, temos mais um versículo sobre amor. 1 João 3:18, que diz: filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Então não basta falar sobre o amor, precisamos praticar o amor. E como? Com respeito, com o cuidado, com o perdão. Como é difícil muitas vezes a gente ter que perdoar, mas é essencial para a nossa vida cristã dedicarmos o perdão para fortalecermos ainda mais o amor. E uma outra lição que a gente consegue aprender com esse exemplo de Jesus é que o amor, ele reage como o maior testemunho da igreja. A amizade entre os cristãos é uma forma mais eficaz de pregar. Às vezes a gente se preocupa tanto em: nossa, mas o que eu vou falar quando a pessoa vier me perguntar da Bíblia? Eu não sei, eu nunca li a Bíblia inteira, vou saber explicar? E se a pessoa vier me perguntar? Muitas vezes as pessoas não perguntam, as pessoas observam. Muitas vezes a gente não precisa falar uma palavra sequer, mas com as nossas atitudes nós temos a melhor das pregações, a pregação que toca profundo, porque é uma pregação vista na prática, é uma pregação vivida. E muitas vezes a vivência, ela pesa muito mais do que uma palavra. Com certeza, muitos passaram por isso. Eu também tenho muitas experiências assim, de que eu não lembro o que aquela pessoa falou, mas eu lembro o que ela fez. Lembra quando aquela pessoa fez isso? O que ela falou mesmo? A gente esquece muitas vezes a palavra dita, mas a atitude
Dificilmente a gente esquece, principalmente quando ela nos marca. Então, por isso que a atitude de amor entre os cristãos, a atitude de amor entre os membros da igreja, além de nos alimentar, de nos motivar a vida em comunidade, motiva o outro que está lá fora observando. Quando a igreja pratica verdadeiramente o amor cristão e recíproco, ela se torna sal da terra e luz do mundo. Porque a gente brilha. Nossa, que legal, olha que bacana o pessoal daquela igreja. Nossa, olha, deve ser gostoso fazer parte dessa igreja. E nisso a gente vai atraindo atenção para Jesus, através do nosso testemunho. E era isso que acontecia lá com a igreja primitiva. Naquele tempo os cristãos desfrutavam da simpatia dos não crentes por causa do belo relacionamento existente entre eles. E nisso o Senhor acrescentava cada dia mais os que iam sendo salvos. Por isso, quando pensarmos na evangelização, não devemos esquecer que o amor de uns pelos outros é extremamente importante. Existe uma expressão que diz que uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Então não adianta a gente falar bonito sobre o amor. Não adianta eu vir aqui falar durante um tempão sobre o amor, eu deixo o microfone aqui, saio, eu não olho na cara de ninguém. Tudo aquilo que eu falei cai por terra. Tudo aquilo que eu vivi. Ou então, aqui na igreja eu posso até cumprimentar os irmãos, mas a hora que eu estou lá fora, eu olho e finjo que eu não vejo ninguém. Isso pesa. Isso é importante a gente prestar atenção nas nossas atitudes. Porque realmente tem dia que a gente não está afim de conversar com ninguém. Porque nós somos seres humanos. Mas nós precisamos saber que nós estamos aqui para combater a nossa humanidade, a nossa carne. Aquilo que a nossa carne está pedindo é justamente aquilo que eu preciso ir contra. Para que eu não me agrade na carne, mas que eu alegre a Cristo, que eu alegre a Deus através das minhas atitudes. E se quisermos agradar a Deus com a nossa vida, precisamos cumprir o mandamento do amor, pois o amor é a essência de Deus. E também a gente não vai conseguir amar todo mundo assim da noite para o dia. Se eu sou uma pessoa extremamente fechada, se eu aprendi a viver sozinha, aí eu vou acordar amanhã amando todo mundo. Não. Isso é algo que é feito dia a dia. Dia a dia. Eu só preciso começar com uma pessoa. Eu só preciso me dedicar a uma pessoa. Porque uma, vem mais uma, e vem mais uma, e vem mais uma. Chega um momento que eu não consigo mais viver no meu mundinho, que eu não consigo mais viver só para mim, porque me falta algo. Me falta o relacionamento, me falta gente. Nós precisamos de gente. Nós precisamos gostar de gente. E esse é um exercício diário na nossa vida. Nós precisamos ter atenção para as necessidades dos nossos irmãos. Ninguém vai chegar para a gente, algumas vezes até chega, mas dificilmente chega e fala assim: poxa, eu estou sofrendo tanto. Se a pessoa não tem vínculo com a gente. Eu preciso ter vínculo. Eu preciso demonstrar que eu estou aqui, que eu estou aberta. Porque na hora certa a pessoa chega e fala. E eu posso orar, eu posso interceder por ela, eu posso fazer uma visita, eu posso mandar uma mensagem do WhatsApp. Né? Outro dia eu estava comentando com uma irmãzinha da igreja. Imagina se Paulo tivesse o WhatsApp. Vixe, teria feito tudo muito mais rápido. Hoje a gente tem WhatsApp, a gente tem Instagram, tem Facebook, tem tanta ferramenta de interação social. E às vezes a gente só usa para divulgar fotinha nossa. Não estou querendo dizer aqui que a gente tem que fazer, só postar coisas, artes prontas. Não, mas a gente pode conversar com alguém. Eu não preciso postar coisas no meu feed o tempo inteiro se eu não gosto de postar. Mas eu posso conversar com alguém lá quietinho no bate-papo. Ferramentas nós temos demais. Atitudes, ideias nós podemos ter infinitas.
mas a gente precisa começar. A gente não precisa escolher 50 pessoas, porque senão a gente perde o controle, a gente não sabe mais e a gente acaba se perdendo no meio de campo. Mas uma pessoa só. Dá um oi para uma pessoa que há tanto tempo eu não vejo. Pergunta se está tudo bem. São coisas simples que a gente pode fazer. E durante todo esse mês, nós tivemos um passo a passo bem detalhado de o que nós podemos fazer para crescer esse relacionamento de uns com os outros. Nós tivemos todos os mandamentos da mutualidade. Então, o que a gente precisa fazer? Eu preciso encorajar, eu preciso acolher, suportar, consolar, considerar, orar, servir e amar uns aos outros. Essa é a nossa missão. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, até que chegue o grande dia em que todos em unidade passaremos a nos encontrar lá na Nova Jerusalém. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e que Ele complete a mensagem dEle na vida de cada um de nós e que nós possamos ter atitudes de mutualidade. Que Deus seja louvado.